Começamos mais uma aula do curso de análise combinatória e mais uma vez nós falamos sobre princípio da casa dos pombos, dessa vez aplicando a seguinte situação: pessoas e meses do ano. O que eu posso afirmar quando eu tenho um certo número de pessoas em relação aos meses do ano? Atenção! Se eu tiver menos pessoas do que meses do ano, e lembrando, né, são 12 meses ao longo do ano, se nós tivermos menos pessoas do que meses, eu não posso afirmar nada. Se por acaso eu dissesse a você, em um grupo de 5 pessoas, o que eu posso afirmar em relação aos meses do ano? Nada, porque eu tenho menos pessoas do que meses. Agora, quando eu tenho mais pessoas do que meses, apesar das pessoas serem malucas, apesar das pessoas serem imprevisíveis, aleatórias, eu posso fazer algumas afirmações. Porque você pense bem, né? Se eu tiver 13 pessoas, por exemplo, veja aqui, quando eu olho uma pessoa, eu sei que ela nasceu em algum dos meses do ano. Por exemplo, o professor Johnny nasceu em agosto. Quando você olha para o professor Johnny, você pensa, o professor Johnny nasceu em algum dos meses do ano. Ou nasceu em janeiro, ou fevereiro, ou março, ou abril, ou maio, ou junho, ou julho. Ou nasceu em agosto, ou setembro, ou outubro, ou novembro, ou dezembro. Olha você nasceu em algum mês do ano. Toda pessoa que vive aqui na Terra, ela nasceu em algum dos 12 meses do ano, beleza? Quando eu olho 13 pessoas, eu penso assim, caraca, vai ter que repetir, né? Vai ter que repetir o mês. Por mais que eu tente colocar cada pessoa em um mês diferente, na 13ª vai ter que repetir o mês. Porque eu tenho mais pessoas do que meses. Eu tenho mais pombos do que casas para distribuir. E quando eu tenho mais pombos do que casas, eu tenho que colocar 2 pombos, ou até mais, na mesma casa. E o segredo agora é saber quantos eu posso garantir. O que eu posso afirmar a esse respeito? E eu, então, faço alguns exemplos com você. O primeiro deles é justamente esse aqui. Em um grupo com 13 pessoas, o que podemos afirmar em relação aos meses do ano? Mais uma vez, lembre comigo, pessoas nesse caso são pombos e meses do ano são justamente casas. Os meses do ano são 12, informação que caso você não saiba, temos problemas, todo mundo sabe que nós temos 12 meses do ano, e você então começa lá. Você pega 13 pombos e você divide por 12 meses. Você distribui ao longo dos 12 meses. Nós então teremos uma única vez, 1 vezes 12 é 12, 13 menos 12 sobra uma pessoa. Agora você pense bem, a divisão não foi exata, a divisão deu o resto. Quando a divisão dá resto, olha o que você fala, pelo menos. Sempre eu uso o termo pelo menos, porque lembre assim, as pessoas são imprevisíveis e elas podem se concentrar todas no mesmo mês. Mas o que eu posso garantir é que pelo menos 2, e por que 2? O quociente foi 1. Mas como houve resto, eu aumento 1 unidade. Eu aumento 1 unidade e, portanto, pelo menos 2 pessoas nasceram no mesmo mês. Podem até ser mais, mas eu garanto que pelo menos 2 pessoas nasceram no mesmo mês do ano. Professor, qual mês? Não sei, aí pode variar, mas vai ter que repetir o mês, o que nós já sabíamos, né? Se eu tenho 13 pessoas para dividir ao longo de 12 meses, vai repetir. Obrigatoriamente irá repetir o mês de alguém. Ah, mas qual mês? Não sei, pode variar. Pode ser que repita janeiro, pode ser que repita março, pode ser que repita agosto, isso pode variar. Eu não posso afirmar qual é o mês que vai repetir. O que eu posso afirmar é que, no mínimo, 2 pessoas terão que ficar no mesmo mês. Essa é a ideia. Agora, e se o autor aumenta a quantidade? E se o autor aumenta aqui
para 24 pessoas. Em um grupo com 24 pessoas, o que podemos afirmar em relação aos meses do ano? Bem, nós temos agora 24 pombos para dividir por 12. Pegue lá, número 24 dividido por 12 meses, por 12 casas. Cabe 2 vezes 12 é 24. 24 menos 24 sobra número 0. Nesse caso, a divisão foi exata, não ficou ninguém de fora. Ou seja, eu vou colocar 2 pessoas dentro de cada mês. E não sobrou ninguém. Não preciso colocar mais ninguém. Por isso que você não aumenta nesse caso. Por isso que quando o resto é 0, você coloca assim, ó, pelo menos deu certinha a divisão. 2 pessoas, porque não sobrou nada, então deu certinho. Pelo menos 2 pessoas nasceram no mesmo mês. Ah, entendi, Johnny. O que você está falando é o seguinte, que dividindo bonitinho, eu coloco 2 pessoas dentro de cada mês e acabou. Não ficou ninguém de fora. Ou seja, no mínimo 2 pessoas ficarão dentro do mesmo mês. Nesse caso, divisão exata, você não aumenta nada. Próximo exemplo, em um grupo com 37 pessoas, o que podemos afirmar em relação aos meses do ano? Nesse bloco, eu sempre faço uma relação entre pessoas e meses do ano. Nós, então, pegamos lá 37, temos 37 pessoas para distribuir ao longo dos 12 meses. Cabe 3 vezes, 3 vezes 12, 36, 37 menos 36, sobra 1. Veja que, nesse caso, a divisão não foi exata. Nós, então, faremos da seguinte maneira. Pelo menos, e agora eu vou tentar te explicar por que que eu aumento uma unidade. Ó, quer ver? Eu tinha colocado 3 pessoas dentro de cada mês. Eu coloquei 3 pessoas dentro de cada mês, só que sobrou uma. Essa uma eu vou ter que colocar em algum mês. Eu vou ter que colocar ou em janeiro ou em fevereiro, e aí vai aumentar. Esse mês escolhido, pense bem, né? Tá assim lá, ó, janeiro, 3 pessoas. Fevereiro, 3 pessoas, e assim por diante. Essa uma que sobrou, eu vou ter que colocar em algum mês aqui. Não importa qual é o mês, mas o mês que eu escolher vai aumentar uma pessoa. E aí eu vou ter um certo mês com 4 elementos. Pelo menos 4 pessoas, perceba que eu aumentei uma unidade, pelo menos 4 pessoas nasceram no mesmo mês. Essa é a ideia da divisão que eu faço para você. Sempre lembrando, não importa quanto sobra. Se deu o resto, sempre aumenta uma unidade. Porque algumas pessoas pensam assim, ah, se sobrar 2, aumenta 2. Não, se sobrar 2, aumenta uma unidade. Se sobrar 3, aumenta uma unidade. Sobrou 4, aumenta uma unidade. Sempre você aumenta só uma unidade. Deixa eu ver se trouxe mais algum, ou se eu encerrei aqui. Boa! Em um grupo com 80 pessoas, o que podemos afirmar em relação aos meses do ano? E agora eu trouxe para você 80 pessoas e eu tenho que afirmar alguma coisa em relação aos meses do ano. Olha que sacanagem, cara. Se eu tenho 80 pessoas para distribuir pelos 12 meses, o nome é muito maravilhoso, né? Princípio da Casa dos Pombos. Por quê? Porque pode ser que essas 80 pessoas nasceram todas em janeiro. Ah, mas não vai acontecer isso. Mas pode. É uma possibilidade. Tudo bem, a chance é pequena, eu concordo com você. Mas é uma possibilidade. Pode ser que as 80 pessoas nasceram todas em janeiro. Eu não posso ter certeza disso. Mas eu tenho que admitir que é uma das possibilidades. É uma hipótese plausível, é uma hipótese possível, ainda que a chance seja muito pequena. Imagine que você olhe 80 pessoas. Você não pensaria nisso, mas é possível, existe a possibilidade de todas elas terem nascido em fevereiro. Ou pode ser
que 40 nasceram em janeiro, 40 em fevereiro. É uma chance remota, mas também existe essa possibilidade. Agora, mesmo tendo várias hipóteses, mesmo que as pessoas sejam imprevisíveis, o que eu poderia garantir a esse respeito? Vejamos, o que eu posso garantir é o seguinte: o número 12 cabe 6 vezes dentro do 80. 6 vezes 12 é 72. 80 menos 72 sobra o número 8. Perceba que nesse caso não foi uma divisão exata. Sobraram 8 pessoas. Significa dizer, portanto, que pelo menos, e aí eu usei esse exemplo por um motivo muito particular, ó, o nosso quociente foi 6. Você aumenta uma unidade e você coloca 7. Não é porque sobrou 8 que você aumenta 8. Você aumenta sempre uma unidade. Pelo menos 7 pessoas nasceram no mesmo mês do ano, tá bem? Então essa é a ideia, é assim que você vai resolver as questões, é assim que você lida com o princípio da Casa dos Pombos. Quando o autor cobra isso, ele pode cobrar pessoas com os dias da semana, pessoas com os dias do mês, pessoas com os meses do ano. Ele pode cobrar também objetos, mas aí, se forem objetos, basta você aplicar o mesmo conceito, basta você aplicar a mesma técnica. Os objetos são os pombos, as casinhas que ele der são as casas, você aplica a mesma técnica e assim eu encerro essa aula para você. Foi um grande prazer. Até a próxima. Valeu.